Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Adélia Mendonça. O tema hoje é rosácea. Vou falar um pouquinho sobre a teoria dessa doença que acomete uma porcentagem interessante até da população. A gente vai ver alguns pontos importantes a serem entendidos para elaborar um bom tratamento clínico e na sequência a gente vai fazer uma prática muito interessante associando tecnologia fotônica à luz, também peeling de plasma e a linha Sensitive Recover da Adélia Mendonça para trazer para os nossos pacientes resposta efetiva na rosácea. Antes de começar a aula eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou esteticista de formação, tenho algumas pós-graduações na área, especialização em pré e pós-procedimentos médicos, sou pós-graduada em cuidados paliativos e terapia de dor e mestre em biofotônica para a ciência da saúde. Atualmente eu sou doutoranda do programa de biotecnociência da Universidade Federal do ABC, trabalho com estética em média há 16 anos já e recebi durante a minha vida muitos pacientes com rosácea. Então eu vim trocar um pouquinho de figurinhas com vocês, a gente vai passear um pouquinho pela doença, pela rosácea. Eu também vou falar sobre dois temas que estão associados, que é a dermatite, pode ser de contato, outros tipos de dermatite atópica, e vamos falar também sobre poiquilodermia de Sivati, que eu brinco que é a rosácea que acomete pescoço e colo, então parte inferior do rosto, pescoço e colo. Mas o nosso tema central é a rosácea. Bom, a rosácea é uma doença vascular crônica, ela é mais frequente em mulheres e acomete mulheres na faixa etária entre os 30 e 50 anos, tá? Qual que é o visual da rosácea? Uma pele inflamada e vermelha, principalmente no centro, né, na parte central da face. Então acomete nariz e acomete principalmente região de bochecha. A origem da rosácea ela é desconhecida, mas a gente sabe que existe uma predisposição individual. Então brancos e descendentes de europeus têm a característica ou têm a genética para desenvolver a rosácea, né? Em 30% dos casos existe um histórico familiar positivo. Então isso vem passando de gerações, essa base genética. Sofre forte influência de fatores psicológicos e considera-se a participação de um ácaro da flora cutânea, o Demodex folliculorum, e de uma bactéria, o Bacillus oleronius. Então existe a participação também, na verdade estuda-se a participação desses dois micro-organismos também nos quadros de rosácea. Como eu disse, é uma doença crônica, ela não tem cura e existem sim remissões e exacerbações. Quando a gente conversa e vai fazer uma avaliação com o nosso paciente, as exacerbações geralmente vêm a partir de uma alteração emocional. Então, um trauma ou alterações aí psicológicas quando acontece aí essa exacerbação da doença, né? Ela é caracterizada então pela presença de eritemas e telangiectasias, que são aqueles microvasinhos na região central da face, e pode vir acompanhada de pápulas e pústulas. Na sequência a gente vai ver quais são os subtipos de rosácea que nós já temos descritos aí na literatura. Não oferece dificuldade de diagnóstico, porque visualmente, né, a avaliação clínica já nos deixa bem fácil de identificar o que é a rosácea, e a piora do quadro de rosácea está intimamente associada às atividades, aos hábitos de vida, alimentação, estresse e outros fatores. Até a alimentação também está ligada a essa agudização, essa exacerbação do quadro de rosácea, tá? Então nós classificamos hoje a rosácea em 4 subtipos. A eritemo-telangiectasíaca, que é aquela rosácea mais comum, então a gente tem aquela vermelhidão e aqueles vasos que acometem a parte central da face. A papulopustulosa, que é o subtipo 2, além dessa característica de eritema, dessa vermelhidão, da telangiectasia, ainda existem pápulas e pústulas em cima dessa lesão. Então esse é o subtipo 2. Existe o subtipo 3, que é o fimatoso, que é chamado também de rinofima, que é quando existe aquela lesão
ou alteração, deformação no nariz. Aí eu trouxe algumas imagens para vocês mostrando esse tipo de rosácea, e o subtipo 4, que é a rosácea ocular, que pode acompanhar os outros tipos de rosácea ou pode aparecer sozinho mesmo, tá? Então aí na imagem eu mostro para vocês os 4 tipos, desde a mais leve até o fimatoso, né, que tem essa característica aí da rinofima, que é essa alteração em nariz. É muito comum os profissionais referirem-se à acne rosácea. A acne rosácea é justamente quando a gente tem pápulas e pústulas em cima da lesão da rosácea, tá? Em alguns casos, alguns especialistas falam que esse nome está correto, em outros não, que são 2 disfunções completamente diferentes, mas o subtipo 2 é bem frequente. Então, quando a rosácea não é tratada, quando não existe um princípio ativo calmante sendo utilizado ali, quando acontece, às vezes, alterações emocionais, pode ser que essa rosácea fique sim, evolua sim para uma pápula pustulosa ou uma acne rosácea. Bom, e aí só para complementar, eu tenho que falar de mais 2 patologias que estão intimamente envolvidas também ou são parecidas com rosácea, que é a questão de sensibilidade de pele, as dermatites também, as alergias tão conhecidas e muito identificadas nos últimos anos, e a poiquilodermia de Sivat, que eu trouxe uma imagem para vocês também, que é conhecido pela atrofia na região de pescoço e de colo, essa vermelhidão também, esse componente vascular bem característico. Então, o que falar sobre peles sensíveis? O que a gente tem de escrito sobre peles sensíveis? A sensibilidade dessa pele vem geralmente de agentes externos ou mudanças nos hábitos de vida. Então a pessoa geralmente tem a pele mais fina, né? É uma pele aí que já não tem tanta oleosidade, né? Então uma pele na maioria das vezes com característica alípica, biótipo alípico, né? A própria condição dessa pele. E aí qualquer mudança nos hábitos de vida ou o uso de algum componente dentro de um produto que seja mais alergênico, que seja mais agressivo, pode causar e desencadear essa sensibilidade. É uma condição crônica e que acomete em média 34% da população brasileira, então uma fatia grande da população que relata ter a pele sensível. Vermelhidão, ressecamento, queimação e prurido são os sintomas das peles sensíveis ou sensibilizadas. E aí a gente tem a poiquilodermia de Sivat, que é uma hiperpigmentação, telangiectasia e atrofia na parte inferior da face, pescoço e colo. Ela também está associada à predisposição genética e hormonal, mas existem falta de estudos de prevalência, tá? Então a gente sabe pouco sobre a poiquilodermia de Sivat. Aí eu coloquei uma imagem só ilustrando para vocês o que é uma pele sensível, né? Um pouquinho diferente da rosácea aí, tem menos vermelhidão, menos telangiectasia, mas ainda assim a gente tem um quadro inflamatório instalado ali. E as peles sensíveis, geralmente, elas têm essa característica de ressecamento. Então, falta a síntese de sebo. Então, às vezes a gente passa a mão na pele sensível e ela tem aquela característica descamativa, principalmente em alterações climáticas. E quando a gente fala de poiquilodermia de Sivat, geralmente começa com a mancha vermelha, então um componente vascular bem efetivo na área de pescoço e colo. Esse componente vascular ele vai dando lugar ao componente melânico, então essa vermelhidão vai ficando cada vez mais escurecida, e aí em alguns casos a gente tem até a atrofia dessa pele, então aquela pele atrofiada e desarmônica, tá? Então essas 2 doenças, essas 2 patologias também podem ser tratadas com os mesmos mecanismos que a gente trata a rosácea, por isso que nós colocamos na aula também. E o que a gente tem de tratamento estético hoje para rosácea, para dermatite ou pele sensibilizada e também para poiquilodermia? Primeiro, as eletroterapias, que já são conhecidas, antigas conhecidas. Nós temos alguns equipamentos eletroterápicos, por exemplo, hoje nós temos o peeling de plasma,
que é a ponteira de contato aí do equipamento de jato de plasma, que pode nos trazer benefício anti-inflamatório e antioxidante para esses quadros, além de acelerar o processo de reparo da pele, aumentar a permeação de princípios ativos, então pode ser uma tecnologia utilizada para esse fim. As fototerapias, então desde uma luz pulsada, que é considerada padrão ouro no tratamento da rosácea, até o laser e o LED de baixa potência, que também podem ser associados aos tratamentos para efeito bactericida, para efeito de melhora da qualidade da pele, para efeito de modulador de inflamação e vascularização, além do efeito oxigenativo. Então, tudo que se refere à luz também pode ser bem-vindo nos tratamentos de rosácea. E a cosmetologia específica. Eu acredito que nunca se estudou tanto cosmetologia para pele sensibilizada e patologias de pele como nos últimos anos. Hoje a gente tem um aparato tecnológico muito grande. Então vieram para o mercado aí a proposta de pré-bióticos, que são produtos que recuperam a microbiota. Veio para o mercado a proposta de cosmetologia reparadora, oxigenativa, regenerativa, anti-inflamatória, calmante. E aí quando a gente tem uma linha de cosméticos que associa todos esses princípios ativos, cada um com a sua função, a gente consegue aí um reparo bem interessante de pele, muito parecido com o uso de medicamentos. Então sim, a gente consegue fazer um trabalho, claro, a médio e longo prazo numa pele com rosácea e ter efeitos interessantes. Então, quando a gente usa todos essas tecnologias, o que a gente vai ter? O efeito calmante, diminuição do componente vascular, a luz intensa pulsada faz isso muito bem. Nós conseguimos também a simbiose dessa pele, ou seja, o equilíbrio da microbiota, a umectação, princípios ativos e tecnologias que vão trazer água para a epiderme, o que é muito importante nesses casos de sensibilização, e redução da perda de água transepidérmica também. Bom, gente, falando sobre tecnologia, eu não posso deixar de destacar nessa parte teórica o uso da luz intensa pulsada, que é considerada padrão ouro no tratamento da rosácea. Nós temos 3 mecanismos de ação da luz intensa pulsada, por isso que ela é tão efetiva para os quadros de rosácea. O primeiro deles, a fototermólise seletiva. Então, a luz ela é absorvida pela oxihemoglobina, que é presente nesses vasos dilatados, e essa energia luminosa que se transforma em energia térmica quando absorvida pela oxihemoglobina vai conseguir promover a coagulação de vasos, e com isso a gente tem a diminuição dessa característica vascular, dessa vermelhidão tão apresentada nos quadros de melasma. Aí a gente tem também, através do uso da luz intensa pulsada, a modulação da inflamação, já que a gente vai ter, através dessas luzes e dos comprimentos que são colocados ali na pele, né? Os comprimentos de luz que são permeados na pele, através da luz intensa pulsada, a redução de mediadores inflamatórios que acabam causando aí os sinais cardinais da inflamação na rosácea, que é a vermelhidão, o edema, o rubor, tá bom? E a gente tem também, através da utilização correta da luz intensa pulsada, a diminuição da hiperpigmentação. Em alguns casos, a gente tem associado um melasma, por exemplo, ou uma melanose aos quadros de rosácea. O que acontece? O excesso de inflamação vai acabar estimulando a melanogênese. Então, o melanócito também começa a fazer mais melanina para reparar essa pele, para proteger essa pele. E aí a gente tem também o componente de hiperpigmentação, que a luz intensa pulsada consegue tratar, já que ela reduz essa melanina superficial, uniformizando o tom de pele. Trouxe para vocês uma imagem aí da luz intensa pulsada, é um equipamento que vocês já devem ter visto na prática. E aí, complementando essa questão da fototerapia, eu tenho que contar para vocês que a fotobiomodulação, que é o uso do laser ou do LED em baixa potência, também pode trazer efeitos efetivos no tratamento da rosácea e dessas outras disfunções. Então, quando eu falo do LED ou laser vermelho, eu estou falando de um comprimento de onda ou de uma luz que vai promover a modulação da inflamação, a oxigenação e também efeito analgésico.
Já o LED âmbar ou LED amarelo vai fazer a modulação da proteção. Então o LED âmbar, ele é absorvido pelo sistema imunológico da pele, células de Langerhans, células de Merkel, e ele atua sobre essa modulação imunológica. E aí também a corneoterapia. Nós sabemos que o LED âmbar, quando bem utilizado, né, numa densidade de energia interessante, ele é capaz de melhorar o manto hidrolipídico, estimular a renovação epidérmica e trazer também água para a superfície, porque ele faz um estímulo dérmico aí de aquaporinas, entre outras características deste LED. Se eu pudesse resumir o LED âmbar para vocês, eu diria que ele é um LED equilibrante e nada mais interessante para uma pele inflamada que trazer o equilíbrio. E o azul vai ter uma questão bactericida bastante importante, então ele pode ajudar também no tratamento por destruir ou causar a lise de bactérias que estão ligadas ou participam do processo de agudização ou de exacerbação da rosácea. Então, fototerapia como um todo é muito bem-vindo no tratamento da rosácea. Quero destacar ainda como tecnologia o peeling de plasma, que veio para o mercado não tem muito tempo, no mercado brasileiro, que é o uso da ponteira de contato do equipamento jato de plasma. Quais são os benefícios do peeling de plasma para uma pele com rosácea? Primeiro, ele vai estimular a renovação celular, mas sem agredir. Peles com rosácea não são indicadas a utilização de peelings queratolíticos, né, ou peelings sensibilizantes. Então, no caso do peeling de plasma, eu posso utilizar na pele com rosácea. Ele vai ter essa característica de renovador celular, mas sem gerar nenhuma agressão nessa pele. Além disso, eu quero destacar algumas outras funções dele. Ele ajuda no estímulo dérmico. Se a gente tiver uma derme forte, uma derme com bastante matriz extracelular, uma derme estruturada, essa derme vai ser capaz de liberar mais água para a epiderme. Então, se a gente tem o estímulo dérmico e a derme saudável, automaticamente a gente vai ter uma epiderme saudável também menos sensibilizada. A ação bactericida dele também é importante destacar, além da ação clareadora, antioxidante e melhora da permeação. Então, se eu quiser permear princípios ativos calmantes também ou simbióticos para o tratamento da rosácea, eu posso usar o peeling de plasma como recurso. Aí, saindo das eletroterapias e da fototerapia, eu não posso deixar de falar dos princípios ativos e de toda essa tecnologia que a gente tem hoje de ativos calmantes e simbióticos para o tratamento da rosácea. Eu trouxe para vocês aqui a linha Sensitive Recover Solutions, que é uma linha criada para o tratamento da pele sensível, da pele com rosácea e também para o pós-operatório, além de poder ser utilizada em peles glicadas, então a pele do diabético, por exemplo. É uma linha que traz aí princípios ativos remineralizantes, fortalecedores de barreira, como é importante fortalecer a barreira da nossa pele, a terapia biomineral, então a reposição transdérmica de minerais importantíssimos para a nossa pele, além da característica calmante e simbiótica. A linha profissional é composta por apenas 4 produtos, então é um protocolo bem sucinto, coerente e prático para você fazer no seu dia a dia. Ela é composta por um esfoliante, que é uma gomagem, a Mag Recover Scrub, é uma gomagem de fortalecimento dérmico. Ela tem uma tecnologia muito interessante, os ativos vão produzir aí a terapia transdérmica de magnésio de forma segura para a pele, tá? E um cuidado também com a hipersensibilidade. Então, ativos que já são comprovados o seu efeito calmante, o seu efeito reparador, como o Ipskin, o Vederine, que aciona aí os mecanismos de absorção de vitamina D pela pele que são perdidos, né, com o passar dos anos, a Prodisia também, que é uma alga muito interessante com função calmante. Depois nós temos aí um sérum, que é o Mag Recover Complex, que é um sérum também desenvolvido
com magnésio, então ele faz a reposição transdérmica de magnésio e outros princípios, outros oligoelementos importantes, além de ter na sua composição a nanoglutationa e a nanomelatonina, que são considerados neuroativos, né? Esse ativo, o Mag Recover Complex, por exemplo, é considerado um neurocosmético. Ele vai estimular os mecanismos de reparo da pele. Então, melatonina, glutationa são antioxidantes interessantíssimos e esse processo de reparo da pele é muito importante para quem tem sensibilização de qualquer tipo. Depois que se faz essa aplicação de magnésio, de oligoelementos e de princípios ativos a gente pode... O terceiro passo da linha é utilizar o Deglycoff Complex, que é um outro tipo de sérum que tem a função mais protetora e reparadora. Então, enquanto o passo 2 do protocolo vai agir de dentro para fora, nós temos o passo 3 que vai fazer a proteção de fora para dentro. Ele é desenvolvido com água marinha e vários antioxidantes e deglicantes. Então, a glicação da pele é controlada, esse amarelamento característico, essa inflamação característica dessas peles é controlada pelo Deglycoff. Além dele ser um excelente protetor contra luzes, enfim, e outros agentes agressores externos que impactam diretamente na qualidade e vida útil da nossa pele. E o último passo é a Bioplacenta Oxy Mask, que é uma máscara já muito conhecida da linha Adélia Mendonça. Acredito que todo mundo que usa a Adélia goste dessa máscara e utilize. Os pacientes adoram, principalmente o sensorial. Ela é uma máscara oxigenativa, desenvolvida com bioplacenta, nanolipossomas oxigenativas, então ela dá aquele efeito bubble diferenciado, né? Aquele efeito refrescante. Na hora da prática clínica eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Ela tem na composição também ésteres de jojoba. Todos já sabemos o poder da jojoba, do óleo vegetal de jojoba, para fazer selagem em pele, para contribuir aí com a oclusão e realmente a diminuição de perda de água na epiderme, além de ter sido desenvolvida também e ter na sua formulação as algas marinhas marrons, que são também princípios ativos que vão formar esse mecanismo de selagem, tá? Então, é um protocolo completo em 4 passos que pode ser utilizado associado tanto à eletroterapia quanto à fototerapia. Eu vou mostrar isso para vocês na prática clínica. E eu não posso deixar de falar também, de finalizar essa aula, essa parte teórica, falando sobre o skincare, sobre a manutenção desse tratamento durante todos os dias pelo seu cliente. Por que o skincare, essa manutenção é tão importante? Eu vou relatar para vocês, vou colocar 3 tópicos aqui que vão fazer total diferença nos seus resultados clínicos. Primeiro, sempre que você tem um skincare específico, que você usa um produto específico, seja para o tratamento de rosácea, sensibilidade ou para qualquer outro tratamento estético, você tem a potencialização dos resultados. Então, você torna os seus resultados mais duradouros e efetivos, porque o seu paciente vai estar com você ali uma vez por semana, que é o que a gente indica esse protocolo clínico, que ele seja feito aí numa periodicidade de uma vez por semana. E os outros dias? Então, os dias que ele não estará com você, quem vai ajudar a manter esse resultado é efetivamente o skincare, o produto a ser utilizado pelo seu cliente, em média 2 vezes ao dia. O skincare também vai trazer essa proteção, então vai proteger a pele contra as agressões externas que dificultam muito os resultados. Então, dependendo do tipo de exposição, do grau de exposição do seu cliente, você vai fazer um bom programa de tratamento, mas ele está expondo a pele dele a agentes agressores e isso vai dificultar os resultados. E também os produtos que nós indicamos como skincare para esse tratamento vão impedir a perda de água,
transepidérmica e melhorar a microbiota cutânea. A gente sabe hoje a importância de ter os micro-organismos bons e equilibrados na microbiota da pele para realmente ter esse efeito de regeneração, de reparação, impedir a perda de água. Enfim, a microbiota cutânea é muito importante para a redução de sensibilidade de pele. E aí eu quero deixar para vocês a indicação de 3 produtos. Claro que você vai indicar para o seu cliente de acordo com a sua avaliação, o ritmo de vida. A gente sempre adequa essa indicação skincare aos hábitos do meu paciente, né? Então, o Meditation Drops é um sérum que é feito com IBR-Xil. Quando a gente lê sobre ele, fala-se muito sobre meditação em creme, né? Meditação em princípio ativo, mas na verdade o IBR-Xil ele contribui para a diminuição do estresse sobre a pele, tá? Então, os efeitos estressantes da pele a gente sabe que envelhece, que sensibiliza, e aí esse princípio ativo ele vem com esse foco de diminuir esses efeitos do estresse na pele. Além disso, ele é complementado com vários princípios ativos calmantes, hidratantes e regenerativos. Aí a gente tem uma segunda linha de indicação skincare, que é o Bio3 Recover Serum, que é desenvolvido a partir do CBA, né, que é um blend de canabinoides que vem a partir aí da copaíba e que tem função calmante. Basicamente, a gente tem um sérum que é muito calmante. Minha dica, veio com a rosácea muito aguda, né? Tem muita vermelhidão, muita telangiectasia, comece pelo Recover Serum, que você vai ter já aquele equilíbrio de pele, aquele efeito calmante que os canabinoides vão trazer para essa pele, e aí depois nós vamos trocando esse skincare de acordo com o tempo, enfim, de acordo com o histórico do cliente. E por último, Universal Therapy Marine, nós já falamos dele em outras ocasiões, eu utilizo o profissional, inclusive no protocolo de lipedema. Ele é desenvolvido, ele é na verdade uma reposição transdérmica de magnésio, e aí para essa pessoa que tem rosácea ou que tem sensibilização de pele e usou a vida inteira produtos errados, então usou o sabonete em barra, por exemplo, nessa região, nunca fez um tratamento, seria uma boa opção começar com o Universal Therapy. Ele já vai entregar para a pele nanoglutationa, nanomelatonina, então a neurocosmética, diminuir esses efeitos de estresse de pele, de fadiga de pele, além de entregar, de fazer essa reposição transdérmica de magnésio, que é um mineral tão importante que participa de diversas funções celulares. Então, cada skincare vai ter uma especificidade e a gente vai indicar cada um desses produtos, além, claro, do sabonete específico, enfim, de acordo com o que a gente tem em mãos, né? De acordo com o histórico do nosso cliente, do jeito que a gente vai avaliar essa pele, então como está essa rosácea, e também fatores emocionais. Então, para um paciente que é mais estressado, de repente indicar aí o Meditation Drops seria uma melhor indicação, já que a gente vai ter aí a diminuição desse cortisol, né, na pele. Se a rosácea ou a sensibilidade está mais agudizada, o Bio3 Recover Serum. E se é aquele paciente que a rosácea ou a dermatite está até um pouco mais controlada, mas que nunca fez uso de um produto específico, é interessante começar com o Universal Therapy Marine, tá? E aí agora a gente vai para a prática. Então eu deixo para vocês aí as biografias utilizadas nessa aula. Eu vou mostrar todos esses mecanismos durante a aula prática, tá bom? Até lá! Bom, pessoal, dando sequência à aula teórica de rosácea, dermatite, hipoequilodermia de Sivat, eu vou começar a apresentar para vocês agora o protocolo clínico associando-se ao laser de baixa potência vermelho e também ao peeling de plasma para melhora dessas disfunções. Eu espero que vocês gostem da aula. Bom, pessoal, vou começar aqui no passo 1, usando o Mag Recover Scrubs, que é uma gomagem, uma esfoliação enzimática física
com foco já na reestruturação pré-biótica da pele, melhora do manto hidrolipídico e ação anti-inflamatória. Então, qual que é a grande sacada desse esfoliante? Ele não vai só acelerar o processo da pele, né, de renovação celular. Ele também vai fazer isso, mas já com foco de preparo de pele para receber as próximas etapas do protocolo. O protocolo Recover Solutions, ele tem uma proposta de apenas 4 passos, então é um protocolo sucinto, prático, em que a gente já precisa ter um blend de ativos que vão focar na regeneração da pele desde a esfoliação. Então eu vou aplicar uma pequena camada, uma camada fina, e vou deixar que os esfoliantes enzimáticos da formulação façam o seu trabalho. Uma esfoliação enzimática, o que ela vai fazer? Ela vai gentilmente pedir para que as células epidérmicas, para que as células da camada córnea se renovem. Então é uma esfoliação muito tranquila, que pode ser utilizada em qualquer tipo de pele. E aí depois que essa esfoliação fazer o seu trabalho, é que eu entro fazendo movimentos rotacionais para trazer também a esfoliação pelos scrubs, as esfoliações pelas esferas, tá? Então, vamos deixar agir um pouquinho, essa camadinha fina, e aí depois eu venho finalizando a esfoliação com vocês. Assim que o produto permeia, a gente começa então a etapa de fazer a gomagem. Então, nós vamos fazer a esfoliação mecânica, sempre segurando a pele na região onde você vai atuar. Principalmente nas áreas de rosácea, tenham cuidado para fazer essa esfoliação, para não causar lesão na região. Então, ó, estiquem a pele ao redor e aí vai fazendo os movimentos rotacionais até conseguir atingir esses grunhos, né, que a gente chama, que é característico de uma gomagem, tá? Então, esses roletes assim, ó. Mas tudo isso deve ser feito com bastante cautela, porque a gente está falando de peles sensibilizadas, em alguns casos de pós-operatório também, então tem que tomar muito cuidado com a agressão, o atrito que você vai causar nessa estimulação e nessa esfoliação. Eu dou sempre mais ênfase às regiões mais grossas, né? Então, região de queixo, dependendo da pele, região de nariz. A gente também pode dar mais ênfase na formação desses rolinhos, desses grunhos, fronte. E aí eu vou esfoliando e gerando essa gomagem, né? Fazendo esse efeito aí de retirada de gomagem. Pessoal, dica prática para retirada desse esfoliante. Vão sobrar os grânulos, mas eles são facilmente emulsionados quando eu umedeço a pele. Então eu venho, ó, com uma gaze, com água, temperatura ambiente, e aí, ó, eu vou retirando os grânulos e vou emulsionando esse esfoliante. Dessa forma eu não preciso fazer nada para arrastar esses grânulos, né? A retirada é bem fácil, ó. Ele próprio, a água vai emulsionando esse esfoliante e aí eu consigo fazer a retirada total desses grânulos apenas com gaze. Bom, pessoal, próxima etapa é a utilização do peeling de plasma. Então aqui com a Plasmax da KLD. Já coloquei os parâmetros no meu equipamento, é um equipamento funcional, pequenininho mesmo. Já coloquei a ponteira de contato para fazer o peeling de plasma. Vou trabalhar no contínuo, utilizando 400 mW de potência de saída, porque já vai me ajudar a acelerar a permeação dos princípios ativos também. Então eu vou colocar um princípio ativo sobre a pele e vou vir fazendo o jato que vai melhorar, esse peeling de plasma que vai melhorar tanto a questão de antioxidação dessa pele, questão anti-inflamatória, renovação celular e também fazer a entrega potencializada de princípios ativos.
Pessoal, vamos para o passo 2 do tratamento. Eu vou usar o Mag Recover Complex, o sérum de terapia transdérmica, entrega de magnésio transdérmico e outros minerais para a pele. Vou aproveitar o produto e fazer a aplicação do peeling de plasma, movimentos rotacionais, sempre esticando a pele. Tô trabalhando nessa região que é a região mais acometida pela rosácea, mas esse protocolo pode ser feito no rosto todo, pescoço e colo, se for o caso da poiquilodermia ou dermatites em outras regiões. Então vou aplicando o peeling de plasma. Posso fazer movimentos rotacionais, posso fazer movimentos na diagonal também, seguindo aí a musculatura facial, então trabalhando região de zigomático. E aí não tem um tempo, eu geralmente vou utilizando aí alguns minutinhos até total permeação do produto. E sempre que eu sinto que essa pele já recebeu também a quantidade de energia suficiente para sofrer alguma alteração. Então, geralmente a gente vê a pele ficando um pouquinho mais vermelha, né? Então a gente tem um eritema aí, um arroseado, que não pode ser grande, principalmente na pele com rosácea, e aí já é o suficiente da utilização. Então, para cada quadrante da face, que a gente coloca o rosto aí em quadrante, né? Para cada quadrante, em média, 3 minutinhos, de 2 a 3 minutinhos é o suficiente. Bom, pessoal, fiz na região acometida pela rosácea, mas pensando no gerenciamento total dessa pele, tô estendendo aqui para a área de olhos, também para frontal. Esse gerenciamento é sempre importante. Quem sofre com rosácea tem uma pele sensibilizada na sua totalidade, face, pescoço e colo. Então, a gente pensa sempre em entregar para todas as regiões. Bom, pessoal, esse produto da linha Sensitive Recover, ele entrega para a pele, além de magnésio, então uma terapia transdérmica de reposição de magnésio e outros minerais, ele também tem na composição a nanomelatonina e a nanoglutationa, que são ativos que nós chamamos de neurocosméticos. Então vão ter ação anti-inflamatória, reequilíbrio de manto hidrolipídico, reequilíbrio de toda a estrutura fundamental da pele. E a gente tem aí como resposta, então, os efeitos calmantes desses princípios ativos e também regeneradores, que é uma qualidade muito importante para quem tem rosácea. Bom, pessoal, já conseguimos repor então magnésio e outros ativos importantes para a reestruturação de pele e hidratação dessa pele e a função anti-inflamatória também melhorada, né? Então a função imunobiológica como um todo. Agora nós vamos aplicar como terceiro passo do tratamento esse produto que se chama Deglicoff. Enquanto o segundo passo melhora de dentro para fora, nós vamos agora proteger essa pele. Então o Deglicoff, ele é desenvolvido com vários antioxidantes e antiglicantes que vão proteger a pele contra as ações externas, vão proteger a pele também contra a radiação. Ele não é um filtro solar, tá? Mas ele ajuda na proteção contra a radiação, proteção contra o calor. E como eu disse, ele é um antiglicante e deglicante, porque ele conta com vários antioxidantes aí e vários ativos que vêm contra a glicação de pele. Então a gente pode usar também na pele do diabético, na pele do pós-operatório, que sofreu aí, né, por efeito de algum tipo de lesão, e aí tem os efeitos inflamatórios sobre essa pele. Ele vai trazer essa questão anti-inflamatória, antioxidante e deglicante para essa pele que está sendo tratada.
Ele pode ser ele é um produto fotoativado, então ele pode ser utilizado junto com LED ou laser, a fotobiomodulação, o LED ou laser de baixa potência. Então eu vou, depois de aplicar o produto, eu vou colocar o óculos aqui na minha modelo, levanta a cabeça um pouquinho, e aí eu já vou aplicar na pele dela o LED vermelho. Bom, pessoal, vou fazer a bioestimulação, a fotoestimulação da pele da minha paciente usando o Endophoton da KLD, que é o equipamento de LEDs. Eu vou usar o LED vermelho, 658 nanômetros de comprimento de onda, que tem toda essa característica anti-inflamatória, modulação, na verdade, da inflamação, também o efeito oxigenante, reparo, enfim. E aí eu programei o meu equipamento aqui para trabalhar em média 4 joules por ponto na pele da minha cliente, tá? Então, já coloquei o óculos de proteção e aí eu vou fazer a aplicação por ponto, tá? Bom, então eu vou colocar o LED aqui, ó. Eu coloquei o meu equipamento para entregar em média 4 joules por ponto. O LED, gente, sempre afastado da pele, tá? Então, em média 2 dedos aí. Quando a gente tem um cluster rente às ponteiras de LED, a gente sempre vai colocar um pouquinho mais afastado para fazer uma entrega de energia integral, tá? Lembra que o LED não é laser, ele não é colimado, a luz dele é emitida de uma forma diferente, então o ideal é que ele esteja sempre um pouquinho longe, afastado, né? Alguns centímetros da pele. E aí eu vou trabalhando, ó, esse tempo de 4 joules, né? Ou essa emissão de 4 joules de energia por ponto em toda região que eu quero tratar. Rosto, geralmente a gente faz rosto todo, então não dê ênfase apenas à região que a paciente tem rosácea, porque provavelmente a gente tem outras áreas de sensibilização também. Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho ali na região malar, ó, região mais acometida pela rosácea, essa central aqui e nariz. Então, ó, eu venho aqui, irradio os 4 joules. Paciente e o operador do laser, o profissional, precisam estar devidamente protegido com os óculos. E aí é pontual mesmo, tá? É só entregar a luz em todas as regiões. Pessoal, vamos agora para a finalização do protocolo. Eu vou aplicar na pele da minha modelo a Bioplacenta Oxymask, que é uma máscara oxigenativa. Então ela tem aí nanomoléculas de oxigênio. Vocês vão ver o efeito dela sobre a pele. 2 pontos importantes dessa máscara: eu não preciso retirar, então eu tenho uma máscara living, eu posso passar. Nós vamos aguardar alguns minutos para que o oxigênio ativo faça o seu trabalho. E aí a gente não precisa retirar a máscara. Então, ó, vou passar em região de olhos. Ela vai fazer uma selagem nessa pele. Então, é um segundo ponto importante. Além da bioplacenta, das nanocápsulas de oxigênio, ela também é desenvolvida com algas marinhas, que tem essa função de selagem, tá? Então, é um tipo específico de alga marrom que vai formar esse filme, impedindo que a água da pele evapore e também contribuindo para que todos os princípios ativos que foram usados até agora no protocolo façam e tenham mais efeito, um efeito duradouro, né? Um efeito de algumas horas, tá? Então, essa começa a acontecer o efeito, né, oxigenante da máscara. Pro paciente também é bem interessante. Elas relatam que sentem uma refrescância na pele, é o efeito oxigenativo. E aí a gente tem também como resposta essa selagem. Eu vou deixar só um pouquinho para que vocês vejam aí, né, as bolinhas
os bubbles, e aí em seguida eu vou massagear essa máscara até total absorção e o meu protocolo finaliza aqui. Então, praticidade também, um protocolo rápido com apenas 4 aplicações, 4 produtos, 6 passos, muito rápido, que vai te dar um efeito muito interessante na rosácea, na dermatite, na poiquilodermia de Sivate ou qualquer sensibilidade de pele. Bom, pessoal, finalizando aqui, pele da minha cliente já com filme, então já selada, a bioplacenta sendo entregue, o oxigênio sendo entregue para essa pele. Frequência de tratamento, vocês podem fazer esse protocolo uma vez por semana, é um protocolo exclusivo para peles sensibilizadas. Se for o caso de pós-operatório, ele pode ser feito até 2 vezes por semana para estimular aí a cicatrização e reparo da pele. Nós indicamos também 3 skincares diferentes, e aí você, a partir da avaliação do seu cliente, vai fazer as indicações corretas. Nós vamos deixar os skincares à disposição de vocês aí no vídeo também. Protocolo efetivo que realmente vai entregar respostas e melhoria dessa rosácea, que é uma doença crônica, não tem cura, mas a gente consegue tratar. Então, dessa forma, eu espero que vocês tenham gostado do tratamento, de tudo que foi apresentado nessa aula, e eu vejo vocês no próximo protocolo Adélia Mendonça. Até lá!